Boa noite a todos. Alegria enorme. Nosso coração hoje não cabe dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Olha que maravilha. Sejam bem-vindos ao evento Espíritas da Política. Estamos em uma casa política das mais importantes para o andamento da democracia brasileira. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, órgão máximo do Legislativo do Estado, que acolhe brasileiros de todos os cantos desse amado país de dimensões continentais. Para a formação da mesa, convidamos o excelentíssimo senhor senador da República do Brasil, Luiz Eduardo Grangeiro Girão. Convidamos também o excelentíssimo senhor vereador da cidade de Ribeirão Preto, Marcos Papa. Convite agora estendido ao excelentíssimo senhor vereador da cidade de Santo André, Edson Sardano. E o senhor César Perry, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E, por fim, convidamos a senhora Júlia Neso, presidente da União das Sociedades Espíritas Regional de São Paulo e coordenadora do movimento Espíritas na Política. Embora iniciante em um cargo público, ele é um ser político desde há muito. Militante incansável pela causa pró-vida, ativista da paz, empresário, é também o fundador da Associação Estação da Luz, entidade sem fins lucrativos de atuação na área social e responsável por produções audiovisuais do cinema. É um dos maiores produtores da doutrina dos espíritos na sétima arte. Um estudioso espírita, elegeu-se recentemente ao Senado pelo Estado do Ceará. Convidamos o senador Luiz Eduardo Grangeiro Girão para tomar a palavra. Muito boa noite. Olha, pessoal, eu queria dizer para vocês, do fundo do coração, da honra e da alegria minha em estar aqui em São Paulo, fazendo, acredite, depois dessa eleição, eu acredito até espiritual, porque eu vou contar um pouco para vocês o que foi que aconteceu. É a primeira vez que eu estou fazendo uma... Eu não digo palestra, porque eu acho que palestra é para quem tem sabedoria, tem conhecimento, e eu vim aqui mais aprender com vocês e trocar uma ideia, um bate-papo. Mas é a primeira vez que eu estou vindo e tinha que ser em São Paulo. Eu tenho uma relação, apesar de ser cearense, da terra de Dr. Bezerra de Menezes, que muito me inspira, mas eu tenho uma relação afetiva muito grande com São Paulo. Eu aprendi muito aqui em São Paulo, com muitos aqui de vocês, irmãos, de jornada espiritual, aqui na Terra, que eu pude reencontrar hoje, aqui. Então, assim, é um momento marcante da minha existência, um grande desafio, e eu dividi, para ser bem rápido, né, ser objetivo, depois vai abrir para perguntas, para a gente trocar uma ideia, mas eu dividi em 4 etapas, bem rápido. Como é que eu conheci o Espiritismo, como é que foi a entrada do Espiritismo em minha atual existência. 2, como é que foi a minha entrada na política? 3, fazer um convite para vocês, rápido. E 4, fazer um pedido. Foi essa que eu dividi aqui. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês estão diante de uma pessoa que até os 28 anos, 29 anos,
uma pessoa extremamente arrogante, prepotente, egoísta, que só pensava em trabalhar para ganhar dinheiro, para acumular, passava por cima, na ânsia de... Aí, quem entende de psicologia pode ter uma explicação melhor, mas talvez na ânsia de trazer a atenção do meu pai, eu como primogênito, mostrar que era capaz no trabalho, ele que é um empreendedor, e desde pequeno eu sempre quis trabalhar, as minhas férias escolares eu ia para a empresa para ajudá-lo, e nessa ânsia de buscar esse amor, acabei deixando os amigos em quinto lugar, a família em sexto lugar, e só pensava em trabalhar, feriado, acumular, comprar a empresa. Tive muitas oportunidades, consegui desenvolver um trabalho empresarial de sucesso, com a ajuda de Deus, mas a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, e eu tive a oportunidade de ser acordado, de ser despertado com uma doença, a síndrome do pânico, que naquela época não tinha a literatura vasta que a gente tem hoje. O meu chão saiu do dia para a noite. Eu tinha certeza, Júlia, que ia morrer. Naquela época eu não tinha nem noção que era desencarnar. Batizado, católico, mas nunca frequentei. Era assim, um pouco distante. E achei que ia morrer, tinha certeza que ia morrer. Fui em um dia, 6 vezes para o hospital. Em um dia, o hospital do coração. E na terceira vez que eu cheguei lá, com ataque de pânico. Não era ataque do coração, mas eu achava que era ataque do coração. Aí os médicos já começaram, já de novo, começava a rir. Aí me deram aquele remédio que você passa o dia todo dormindo, então acordei e voltava, enfim. Foi aí que passei uns 6 meses tentando me reequilibrar. Já não fazia muito sentido a questão do negócio, do dinheiro, de ganhar dinheiro, não fazia. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um livro que é muito marcante na minha vida, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, psiquiatra americano, que desenvolveu os estudos de terapia, de regressão a vidas passadas, de reencarnação, e foi um escândalo na época nos Estados Unidos. Esse livro dele, ele tem vários livros, mas aquele livro tocou profundamente a minha alma. Eu, que fui sempre muito racional, eu comecei a entender e a ver justificativas ali para mim, de alguns questionamentos que já começavam a brotar no meu espírito, e eu comecei a entender um pouco. Olha só que coisa interessante. Chico Xavier, eu ouvia falar de Chico Xavier, mas nunca tinha me despertado. Nesse período, lendo as obras de Brian Weiss e James Van Praagh, um médium, cheguei aí aos Estados Unidos por um cruzeiro para palestras deles, e cada vez mais pesquisando. Quando eu volto para o Brasil, em São Paulo, eu fui abrir o jornal, não lembro se era a Folha de São Paulo, Estadão, não sei, e tinha lá um anúncio, uma peça de teatro, Luciane, chamada O Cândido Chico Xavier. E essa peça, que não tinha nenhum ator global,
Era uma peça... Mas aquilo pregou meus olhos ali no jornal. Eu disse, eu tenho que assistir essa peça. Fui ao Teatro Itália, lotado. Eu disse, puxa, não tinha noção, era um dia de semana, lotado. Que coisa interessante. Eu já ia voltando, a pessoa disse, eu não vou mais não. Aquelas coisas que a gente, sabe, quer ir. Eu fui assistir a peça. Fazia uns 15 anos que eu não chorava. Eu tenho dificuldade para chorar. E eu acho que aquela coisa do nordestino, né? Aquela coisa de... A minha mãe dizia muito, engula o choro. Engula o choro. Então a gente prende as emoções. Fazia uns 15 anos que eu não chorava, mas naquele dia eu chorei copiosamente. Todo mundo saiu do teatro. Era um musical, viu? Musical, que eu nem gostava de musical. Mas todo mundo saiu do teatro. Eu fiquei chorando. E veio uma pessoa que eu vi que, poxa, era o ator que fazia o Chico Xavier, Flávio Serra. E era ao mesmo tempo contra-regra, ele era ao mesmo tempo produtor. E a partir dali, eu disse, eu tenho que levar essa mensagem para as pessoas. Me fez tanto bem que eu não sosseguei enquanto não levei essa peça de teatro para o meu estado do Ceará. E a partir daí, nós fizemos uma turnê pelo Nordeste, pelo Brasil com essa peça, levando a história do Chico. E foi assim um despertar. Toda peça que eu via, que eu assistia, nos estados que eu levava, as pessoas emocionadas, repensando a vida. Eu disse, é isso. E a partir daí nós fizemos uma mostra brasileira de teatro transcendental. Eu comecei a pensar com a equipe nossa, a desenvolver o audiovisual para levar essa mensagem para mais gente através do cinema. Veio o filme Dr. Bezerra de Menezes, depois veio o filme do Chico, depois com André Marouço, mais umas 3 produções, a gente fez outros filmes. Mas a espiritualidade estava preparando algo. Em 2005, esse cidadão que está aqui, que veio nos prestigiar, Luiz Bassuma, ex-deputado federal, estava fazendo uma prece no Congresso Nacional e houve um envolvimento espiritual. E essa notícia foi manchete no Brasil inteiro, no Jornal da Globo, no Fantástico, no Jô Soares, e eu assisti aquilo e disse, eu tenho que conversar com esse deputado. Eu quero entender, eu quero conversar com ele sobre isso. E eu fui a Salvador, marquei por e-mail um contato, ele foi muito solícito, a equipe dele, eu fui para Salvador, e lá em Salvador nós conversamos, parecia que a gente se conhecia. Parecia não, a gente já se conhece há muitas vidas. E eu fui tocado quando ele... Olha só como é que foi. Eu fui para uma coisa e percebi outra, que foi causas. Causas. E a primeira causa que eu fui apresentada, que me fez começar a ser um frequentador do Congresso Nacional, como um cidadão ativista, foi essa causa aqui que ele abraçava lá no Congresso, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Aqui é um bebê de 11 semanas de gestação, geralmente o período que é feito o aborto, já tem o fígado praticamente todo constituído, os rins, tem até unha esse bebê. E com aborto não é só a vida que é interrompida, que já é muito, a vida de uma criança. Mas a saúde da mulher fica com sequelas para o resto da existência, psicológica, mental, física. E aquilo de alguma forma, mas me tocou profundamente na alma, que eu disse, meu Deus, que injustiça!
E esse assunto naquela época, a doutora Marília sabe, porque eu tive em São Paulo, no primeiro evento Provida que eu participei de marcha, foi aqui em São Paulo, na Praça da Sé, e aquele assunto me disse, eu tenho que mobilizar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque estava tudo caminhando, pessoal, para a legalização do aborto em 2005. O governo federal queria, tinha ministros de Estado, tinha toda uma conjuntura no Congresso Nacional para se legalizar o aborto. E eu mergulhei para ajudá-lo, para ajudar um grupo. E aí eu vi a importância, e hoje é um compromisso que eu tenho nessa tarefa que me foi confiada pela espiritualidade no Senado, que eu vou chegar agora para a etapa 2, eu vi como foi importante a união entre católicos, entre espíritas, entre evangélicos, para que o aborto não fosse legalizado naquela época. E foi, sabe por quantos votos? Por um voto. Por um voto, o aborto não passou numa comissão temática das mais importantes, que ela já ia com força ali. Eles estavam apostando que é a Comissão de Seguridade Social e Família. E eu vi o trabalho do deputado Bassuma, conversando com parlamentar, e aquilo foi me despertando para isso. E eu ia para as sessões, César, com os cartazes, pedia nos corredores, pelo amor de Deus, não vote. Olha, e eu vi a movimentação de muitos providas anônimos. Eu disse, é isso que eu quero fazer. Mas eu jamais imaginava um dia entrar na política. Quem me conhece, e eu tenho muitos amigos aqui, sabe que eu sempre fugi de eu, que sou uma pessoa tímida, reservada, sempre fui, de entrar na política partidária. Era algo para mim assim, eu acho que eu carrego um pouco do que os espíritas, hoje em dia, e o Estado de São Paulo é pioneiro em quebrar esse paradigma. O Estado de São Paulo, vocês são pioneiros. Eu aprendi muito com vocês em muitos eventos que nós fizemos aqui, inclusive sobre política, que aqui a gente, talvez no passado, nós espíritas, tenhamos trazido frustrações, experiências mal-sucedidas em política. E a gente tem um pouco de aversão de a gente encarar essa esfera importante de uma sociedade. Então, eu sempre tive, não gosto de, eu fico nos bastidores. E o Bassuma queria me chamar para... o meu trabalho é nos bastidores. Sempre fiz isso. Mas aconteceu um fato, pessoal. Em 2018, ano passado, olha só, recente. Ano passado, eu estava passando uma temporada nos Estados Unidos, com a família, com outros projetos de vida, traçados com a família, e eu tenho 5 filhos. Os 3 adolescentes estavam estudando numa escola, uma high school e uma middle school, e eu fui buscá-los no colégio naquele dia. Geralmente não ia, porque o ônibus passa na porta, leva e traz. Mas naquele dia específico, no dia 14 de fevereiro de 2018, eu fui porque eu gosto muito de futebol. Ia ter uma final, acho que era Paris Saint-Germain da Eurocopa, era uma coisa assim. E os meus 2 filhos gostam muito. E eu disse, olha, eu vou chegar 10 minutos mais cedo no colégio, vou ficar esperando vocês na porta, porque a gente vai sair e vai num restaurante que tem um telão para assistir o jogo, ok? Ok. E eu chego,
tem lá, nessa escola, uns 4.000 alunos. Eu acredito que tenha sido, pelo menos, um dos primeiros pais a estar ali. E o meu filho liga, quando eu estou na porta, e diz: papai, disparou o alarme de incêndio. Eu estou saindo. Eu disse: tranquilo, filho, é normal isso? Deve ter sido alguma bobagem. Quando ele desliga, ele liga imediatamente de novo e diz: papai, não é um incêndio, tem um atirador dentro da escola. E onde você está, filho? Não, já estou quase fora da escola. E cadê sua irmã? Porque 2 estudavam na high school e um no middle school. A minha filha, a Cecília, ela é muito digital. Você pega o telefone e liga para ela, ela atende antes de tocar. É incrível. Mas nada de atender. Nada de atender, nada de sinal. E aí, a reação dos Estados Unidos é muito rápida para esse tipo de crise. Olhei para cima, tinha 6 helicópteros. Olhei para os lados, era a SWAT chegando, aquela situação toda, os pais desesperados, aquele clima. Meu filho chega, nós nos ajoelhamos e começamos a orar. Meu filho, Luiz Henrique, tem uma... Eu não tenho essa sensibilidade, essa mediunidade aflorada que ele tem. Quando a gente termina a oração, ele diz: papai, isso, depois da prece, aquele momento, ele disse: papai, ela está bem. As informações que tinham chegado naquele instante é que era no andar que ela estudava que tinha sido o massacre. E as informações eram que eram muitos e muitos corpos. E a minha filha liga naquela hora que ele diz que ela estava bem, e ela liga chorando muito, dizendo: papai, eu estou bem, mas meus coleguinhas foram assassinados e meu professor em sala de aula. Dia 14 de fevereiro de 2018, em Parkland, a minha vida se transformou naquele momento. E eu vivi tudo aquilo, a dor de muitas famílias, e o livramento da minha filha, que nasceu no dia que Chico Xavier partiu para o mundo espiritual, dia 30 de junho de 2002, foi a data de nascimento dela. E naquele momento, eu senti no meu coração que, por gratidão a Deus, pelas oportunidades que eu tive, pela família que eu tenho, pela saúde que eu tenho, eu não poderia mais negar um convite para servir, seja lá onde quer que fosse. E eu decidi, tinha 10 anos, né, Bassuma? Há 10 anos recebia convite para entrar na política. Ficava chateado quando me convidava, ficava chateado, Sardano, chateado. Mas eu já contactei uma pessoa que eu confio, que eu vejo, um homem de bem, e disse: ó, tá de pé aquilo que você estava me falando? A ideia era para deputado federal. A ideia era para deputado federal. Tá de pé? Porque, só uma parte, essa causa das armas de fogo, assim como essa causa do aborto, da vida desde a concepção, toca profundamente a minha alma também. Eu estudei esse assunto. Da mesma forma que eu vim pelas marchas pela vida contra o aborto, eu fui a muitas marchas a favor do controle de armas de fogo. Controle rígido de armas de fogo. E a ideia era para deputado federal. Quando foi me mostrado o panorama, olha,
o Senado está decidido aqui, vamos ver aqui. Eu disse, como é que é? Não, o Senado já está resolvido, estamos partindo aqui para ver as coligações para deputado federal. Eu disse, como o Senado está decidido? Não, é impossível. Um é o presidente do Senado. O outro é um ex-governador que saiu com a popularidade lá em cima, com muitas obras, com muito poder, prestígio. Está decidido. Eu disse, não. Não. Por que a gente não... Aí me despertou dizer, poxa, por que a gente não pode dar uma oportunidade, dar uma outra opção para o povo cearense, que é um povo libertário, inclusive Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, político, não apenas um humanista, um médico caridoso, mas um político. E aí se começou a construir essa possibilidade de entrar para o Senado numa perspectiva, do ponto de vista dos homens, muito difícil. E eu sabia disso. Mas lá no íntimo, era um dever colocar essa opção para o povo do Ceará. Então, eu quero dizer para vocês que foi uma campanha curta, porque da decisão para entrar na política, eu nunca tinha sido filiado a partido político nenhum, Papa. Nenhum. Inclusive, até ajudei a constituir, que não virou realidade ainda, mas participei de reuniões aqui em São Paulo, lá na Câmara Municipal, em outros estados, que aqui está um dos grandes idealizadores, que é o Robson, que veio do Rio de Janeiro para essa reunião hoje aqui, Robson Souza, da construção de um partido chamado Ativistas da Paz pela Vida, chamado PAZ, a sigla PAZ. Olha que coisa linda. PAZ. Fizemos reunião no Brasil inteiro, temos as premissas do partido, defesa da vida desde a concepção, tudo com estudo científico, nada com base em doutrinas religiosas, não. Contra a liberação de droga, contra a liberação da jogatina, a favor do controle de armas, meio ambiente, água, como foco. Mas aconteceu algo, as coisas foram fluindo, e eu digo para vocês que aconteceu um fato que eu quero deixar aqui, quando se fala foi falado aqui de política partidária, de partido A, partido B, partido C, teve um momento da eleição que foi decisivo. Olha só o alinhamento que a gente precisou ter naquele momento decisivo. A verdade é muito importante. Estava Bolsonaro e Haddad antes do segundo turno, nós tivemos aquela eleição do primeiro, e alguns consultores, a nossa equipe era pequena, mas tinham 2 consultores que disseram assim, um senador, porque a gente era azarão mesmo, nem os outros 2 candidatos não achavam que a gente não tinha a menor chance. As pesquisas davam, na véspera da eleição, que o segundo colocado estava com 30 pontos, Ibope. Na véspera da eleição, o segundo colocado estava com 30 pontos à frente da gente. Olha que coisa. Tanto que o repórter chegou e disse, olha, já está decidida a eleição. E aconteceu um fato que eu atribuo muito nessa definição. Primeiro, que em nenhum momento a gente baixou o nível com agressividade. E olha que tentações tiveram, muita gente do marketing. Tem que fazer isso, tem que denunciar aquilo. Eu disse, não. Se for para ganhar desse jeito, a gente perde. Não tem problema.
Nós vamos colocar propostas, nós vamos respeitar, vamos colocar nossas ideias. Todos os assuntos, sem receio. Mostrei esse bebezinho várias vezes durante a campanha. Olha só, agora teve um momento que foi interessante, que eu acho que vocês vivenciaram isso de alguma forma, e eu quero contar os bastidores. Pela primeira vez, eu estou contando publicamente isso. Eu confesso para vocês que eu estava na dúvida em quem votar no primeiro turno. Muito na dúvida em quem votar no primeiro turno. E os consultores, 2 consultores, chegaram e disseram: não precisa dizer. O senador não precisa dizer. Você é independente. Não tem que definir candidato. Você vai lá e vota em quem você quiser, não precisa você falar. Aí eu disse: não. Eu tenho o dever de falar. Se eu tenho uma pessoa me seguindo, ela tem que saber o que é que eu penso. Ela tem que saber quais são os valores que eu acredito. Eu tenho que decidir. Mas eu não decidi ainda, mas eu vou dizer, eu tenho que dizer num prazo que dê para avisar para todo mundo que eu vou votar. E olha que a minha terra, o estado do Ceará, foi uma terra que teve, o governador, que é do PT, teve 80% dos votos. 80% dos votos válidos. Então, é uma terra bem de esquerda. E, naquele momento, a pressão para eu não dizer. E aí, quando eu tomo a decisão, depois de muita oração, confesso para vocês que eu estava na dúvida entre o Amoedo e o Bolsonaro. Foi selecionando. Eu tinha que decidir. Não era o ideal, nenhum dos dois, mas era o que a gente tinha. Para mim, com todo respeito, mas dentro do meu ponto de vista. E naquela decisão, naquela definição, eu disse: não pode passar, para eu avisar para todo mundo, tem que ser, no mínimo, com 1 semana de antecedência. E eu orei com a minha esposa, Márcia, marquei uma reunião para 6 horas da manhã no comitê. A gente reuniu a equipe, uma equipe, eram 25 pessoas, reunimos todo mundo, porque 6 horas da manhã de um domingo, porque a gente ia sair para o interior, para visitar. De 184 municípios que tem o estado do Ceará, nós só tivemos perna para ir a 80, para você ter uma ideia. Os outros eram de avião, de helicóptero, de tudo, e a gente ia de carro. Foi para você ter uma noção de como foi espiritual o que aconteceu. E 6 horas da manhã eu vou comunicar para a equipe a decisão. Aquele suspense, os consultores dizendo: não diga, não precisa, mas eu vou dizer, eu decidi. E quando eu falei o candidato que eu ia votar, teve uma pessoa que estava com a gente há muito tempo na campanha, desde o início, acreditando, se levantou e disse: eu estou fora. Se você tinha 1% de chance de ganhar essa eleição, você acabou de perder tudo. Agora é 0% de chance. Numa terra de esquerda, com esse clima que está de antagonismo no Brasil, um clima de rivalidade, você decidir votar no Bolsonaro? Você que é contra as armas de fogo? E calma, eu tenho que explicar. Eu tenho na minha vida causas, eu sou de causas. E eu acompanhei os debates eleitorais, mandei cartas para alguns presidenciáveis, perguntando o que é que eles pensavam a respeito das causas. E as que mais convergiram, naquele momento, foi do Bolsonaro, que se posicionou firme em relação a 3 causas. Uma, ele modificou o discurso, questão das armas, era a posse, antes era a posse e o porte, depois ele voltou, ficou só na posse. Eu disse: olha,
já está melhorando. E o outro candidato, o Amoedo, que eu respeito muito, e tudo, já tem um ponto de vista mais econômico, viés econômico, que não se posiciona sobre assuntos importantes que eu considero para serem debatidos na sociedade, para serem deliberados, que é a questão que diz respeito à vida humana, por exemplo, os costumes, que são muito importantes. Então, naquele momento, foi um momento de muita instabilidade, mas eu acredito que houve um alinhamento, porque apanhei muito, você não tem ideia. Foi uma decisão que um caminho natural seria, já que eu decidi, seria ir pelo Amoedo, mas eu apanhei muito em rede social, na imprensa, mas eu acredito que, do ponto de vista de alinhamento, naquele momento, foi muito importante. A campanha terminou, nós tivemos, mesmo com o governador contrário a gente, mesmo com o governo federal contrário a gente, com a Assembleia Legislativa contrária a gente, com câmaras municipais do interior contrárias a gente, com todo o dinheiro que você possa imaginar, com toda a estrutura, eram 24 partidos contra 2. Nós conseguimos 1.325.786 votos, que foi algo assim inimaginável. Quando eu digo que tem a multiplicação dos pães e dos peixes, eu acredito nessa multiplicação, sim, porque teve ali, para mim, Deus usou as pessoas de bom coração, que queriam mudança, de boa vontade, que fizeram uma corrente, sabe pelo quê, pessoal? Por esse aparelhozinho aí, o Zap. Foi uma corrente do bem, e a gente chegou. Agora, para caminhar para o encerramento, eu tenho algumas inspirações, que sempre, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, para as causas de 15 anos atrás, do ativismo contra o aborto, contra as armas, contra as drogas, eu sempre fui inspirado por 2 perguntas do Livro dos Espíritos, 2 apenas, que eu considero extremamente políticas. Tem mais, mas 2 questões que eu vi muitas vezes proferidas pelo Bassuma, em muitas palestras que eu tive a oportunidade de aprender, a 642 e a 932 do Livro dos Espíritos. Olha como elas são um convite à ação. Questão 642. É suficiente não fazer o mal perante a Deus ou para agradar a Deus? A resposta é impactante. Não. É necessário fazer o bem no limite de nossas forças. Porque nós responderemos por todo o mal que decorre de um bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Gente, isso é uma coisa linda. Isso é uma coisa linda. Agora, 932, ela é mais forte ainda. Ela é mais forte. Porque ela diz o seguinte: porque na terra o mal prepondera sobre o bem? Porque na terra o mal prepondera sobre o bem. A resposta é como um telegrama. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes. São audaciosos. Os bons
são tímidos. Quando quiserem, preponderarão. Então, a gente volta a Platão, 350 anos antes de Cristo. Ele dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Gente, esse espaço tem que ser ocupado. Esse espaço tem que ser ocupado. Então, encerrando mesmo, para a gente trocar ideias, eu queria fazer um convite para vocês. O convite é que reflitam sobre o engajamento maior na política. O exemplo da gente que aconteceu é muito claro que Deus multiplica. Multiplica. E o pedido que eu queria fazer é de orações. Eu queria pedir para vocês nesse momento orações. A gente sabe que a guerra, ela não é material, ela não é uma guerra entre os homens. É espiritual. Ali em Brasília, como também nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nos governos, no poder, ele te ilude, ele te cega, ele te envolve, faz um aliciamento mesmo. E existe muita droga, sexo, dinheiro envolvido. E muitos, a gente sabe, muita obsessão. Uma energia densa. Nós fazemos evangelho toda quarta-feira, 8h30 da manhã, dentro do gabinete. Reunimos a equipe, fazemos uma oração antes com toda a equipe, porque tem na equipe evangélicos, tem católicos. E depois, todo dia a gente faz isso, todo dia, de segunda a sexta. Mas, às quartas-feiras, a gente faz o evangelho depois no gabinete. Vem gente de fora, de outros gabinetes, é legal. E a gente estuda, e eu peço a vocês, assim, do fundo do coração, orações, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde precisa reinar a serenidade, a tolerância. Não está fácil, o momento é crítico, de desarmonia entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário, que, ao meu ver, da mesma forma que o poder legislativo é investigado e precisa ser, o poder executivo é investigado e precisa ser, o judiciário também precisa, e essa prerrogativa é do Senado. E eu peço a oração de vocês para a gente ter sabedoria, força, coragem, saúde para fazer o que tem que ser feito. Teve uma grande mudança que me dá muita esperança, muita gente nova. Lá no Senado, a renovação, João, no Senado Federal, foi de 85% das novas vagas agora. Então, temos uma grande perspectiva, mas você imagina como é que está a força do outro lado, com a experiência. Então, a oração nesse momento é importante e que a gente possa realmente construir a gente fazer a nossa parte, não atrapalhar. O André Marosso é que diz muito. Rapaz, se a gente não atrapalhar os planos da espiritualidade com as nossas imperfeições, com a nossa limitação grande, a gente já está deixando a coisa fluir. Então, assim, já me retirando para sentar,
tem outra frase que eu queria deixar de reflexão para vocês. Edmund Burke, estadista irlandês. Edmund Burke, ele dizia o seguinte, olha como fecha com o livro dos Espíritos, com Platão, ele dizia o seguinte: para que o mal triunfe, basta que os bons cruzem os braços. Deus abençoe vocês, muita paz. A seguir, iniciaremos um diálogo entre o senador Eduardo Girão, o vereador Marcos Papa, o vereador Edson Sardano, o ex-presidente da FEB da USE, César Perry. As perguntas serão feitas por mim e também selecionaremos algumas que foram previamente escritas pela plateia, né? Nós temos nossos dois irmãos aqui, levantar a mãozinha, que tem papel, um do lado de lá, outro do lado de cá, que tem papelzinho, por favor. Não sejamos tímidos, né? Nós não precisamos ser intrigantes, mas precisamos ser audaciosos, né? Então, vamos fazer as nossas questões aí. Oito e meia da manhã. Vamos começar com o Dr. César Perry. Doutor, nós sabemos que grandes vultos do Espiritismo tiveram intensa atuação política. Geralmente nos lembramos de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, né? Há registro na história política brasileira de outros espíritas que tiveram grande destaque na política? Alô? Sim. Realmente nós temos aí um contingente enorme de espíritas que tiveram atuação política. Foi falado do cearense Bezerra de Menezes, né, que é sempre lembrado, mas aqui nós temos uma relação, desculpe-me, Bassuma, mas eu vou estar citando apenas os desencarnados, para não ferir nenhuma suscetibilidade. Então, nós temos aí Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, que foi deputado junto à Assembleia Nacional do Império, fundador depois do Partido Republicano, veio a ser, inclusive, governador, né, presidente, vamos assim dizer, da província do Espírito Santo. E aqui com São Paulo tem uma particularidade, viu? Ele estudou Direito aqui no Largo de São Francisco, e aqui ele se destacou, e entre os amigos dele, um de Campinas, que vinha passar alguns dias aqui, se chamava Carlos Gomes. Então, o que aconteceu? Bittencourt Sampaio escreveu a letra do hino da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E Carlos Gomes musicou, e até hoje é o hino da Faculdade de Direito da USP. E escreveu também a letra, e Carlos Gomes musicou, de uma canção bastante conhecida, Quem Sabe? Os mais antigos aqui provavelmente vão lembrar. Depois, Eurípides Barçanufo foi vereador em Sacramento. Guilherme Terlo Marchi, médico homeopata de Niterói, foi vereador e acumulando, como aconteceu com Bezerra de Menezes, o cargo de presidente da Câmara de Vereadores, que na época era o Poder Executivo Municipal. Aristides de Souza Espínola foi político, deputado também provincial, deputado pela Assembleia Nacional do Império, presidente da província de Goiás e veio a ser presidente da Federação Espírita Brasileira. Carba Schutel foi o primeiro prefeito de Matão. Camilo Rodrigues Chaves foi vereador, deputado e um cargo que não existe mais, senador do antigo Congresso Mineiro, um senador em nível estadual, e foi presidente da União Espírita Mineira. Romeu de Campos Vergal, que foi originário aqui de São Paulo, da União da Mocidade Espírita de São Paulo, um movimento pioneiro, né, em termos de mocidade espírita, lutou pela campanha do Petróleo é Nosso,
foi deputado federal por várias legislaturas, e membro e dirigente de instituições aqui em São Paulo, etc. Francisco Carlos de Castro Neves foi deputado junto aqui à Assembleia Constituinte de São Paulo, presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, secretário do Governo do Estado de São Paulo e ministro do Trabalho e Previdência Social, tudo isso nas gestões Jânio Quadros, desde o município, o Estado, depois da Presidência da República. E foi, simultaneamente, deputado federal e presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Emílio Manso Vieira, vereador em São Paulo e dirigente da União Federativa Espírita Paulista, colaborador e atuante na FEESP, na USE. Eurípides de Castro, que tinha uma militância intensa aqui nas instituições espíritas e chegou a procurar Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, nos tempos, lá em Minas Gerais, e queria saber a opinião de Emmanuel sobre a participação dos espíritas na política. E Emmanuel respondeu, recomendando exatamente na linha do que você falou ali. E atuou no Conselho Deliberativo Estadual da USE e foi deputado estadual aqui por São Paulo. Um pai da Marília, exatamente o pai da Marília, que nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo. José de Freitas Nobre, já citado, foi vice-prefeito do Prestes Maia, aqui em São Paulo, vereador, deputado federal em várias legislaturas, líder partidário, líder da oposição no regime militar, fundador de Centro Espírita, fundador da Folha Espírita, amigo pessoal do Chico, articulador da campanha do Prêmio Nobel da Paz para o Chico, e hoje o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, tem o nome de Aeroporto Internacional José de Freitas Nobre. Jorge Cauí Filho, deputado distrital do Distrito Federal, fundador, inclusive, de um lar de velhinhos. E aqui, na nossa Assembleia, Alberto Calvo, que foi deputado, foi vereador, deputado estadual e foi também subprefeito do bairro Casa Verde. Então, nós elencamos algumas lideranças espíritas que atuaram na linha também da política partidária e que deixaram bons exemplos e bons frutos, não só no meio espírita, como também no meio político partidário. E nós deixamos aqui a homenagem a esses amigos, né, desencarnados. Nós temos aqui tanto o vereador Marcos Papa quanto o vereador Edson Sardano. Temos também o nosso amigo Elton Toni na plateia. Os três foram candidatos a deputado, né? Os dois vereadores candidatos a deputado federal, não é isso? E o Elton a deputado estadual, né? E eu estendo a pergunta a você, Edson Sardano. O que faltou para que você fosse eleito? Você percebeu um apoio dos espíritas na sua candidatura? André, obrigado pela pergunta. Boa noite, gente. Eu queria parabenizar o Girão. Não sei o que dizer, mas pelo banho, pelo conforto, pela esperança, pelo exemplo que nos deu. Se nós não falássemos mais nada, se fôssemos embora para casa, eu acho que a gente já teria reflexão para muito tempo. Inclusive nós que estamos aí na política, eu estou no 2º mandato de vereador, e decidi ser candidato a deputado federal. Eu sou coronel da Polícia Militar, tenho uma trajetória de 30 anos nessa área de segurança, mas não me vi confortável no sentido de pegar a onda dos coronéis. Eu tenho vários colegas que uma militância muito mais recente, e tiraram lá fotografia com o próprio Bolsonaro, com arma na mão, fazendo gestinho e tal, e põe o coronel na frente. Os assessores, eles diziam, Girão, põe o coronel, você é coronel, o negócio agora é coronel, bota esse coronel na frente. Eu não quero ser eleito com esse tipo de expectativa. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e vejam alguém que vai resolver a coisa na bala.
que vai resolver a coisa no grito, no tiro. Eu não sou da bancada da bala, se for eleito não serei da bancada da bala, nunca fui. Nos meus 30 anos de polícia militar, eu nunca dei um tiro, eu nunca respondi a nenhum processo, sempre agi como um cristão, como um espírita, nasci num berço espírita, graças a Deus. Então, não quis. E eu acredito que essa foi uma das razões pelas quais eu não fui, não vou dizer que eu não fui eleito, não, é óbvio que tem os meus deméritos, mas eu poderia ter uma vocação muito maior, como outros colegas, sem cabotinismo, nada, mas sem expressão nenhuma, foram eleitos. Por quê? Fizeram aquela cara de mal, fizeram o gestinho lá E eu faço um parênteses, porque eu votei no Bolsonaro também. E esse é um ponto que eu tenho contra o programa dele, tudo, é justamente essa questão do armamento. E agora, no peso entre o que estava em disputa, isso é mais fácil contornar. Então, o que eu senti realmente foi que eu tirei o coronel, eu tirei esse lado duro, um lado que eu nunca tive, mas que as pessoas poderiam imaginar que eu tivesse, mas não consegui o outro. Eu não consegui. E eu fiz campanha pelo interior, com muito poucos recursos, minha campanha chegou à cifra de mais ou menos R$35 mil, mas fui aí pelo interior, fiz muita palestra, falei, nunca fiz nenhuma alusão à campanha numa tribuna espírita, que é o grande medo das pessoas. As pessoas chegam a recusar convite. Olha, isso aqui quer? Tu marca uma palestra para mim em janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho. Olha, agora você espera, vamos chamar você só em novembro depois. Na campanha não chama mais, porque o medo que vai fazer da tribuna espírita, palanque, né? Mas não fiz, mas saí por aí pedindo ajuda, saí conversando com o dirigente e tal. E o resultado foi realmente muito, mas muito aquém do que eu poderia imaginar. Por causa de tudo isso aí que você falou, por causa de tudo isso que nós estamos... E essa foi uma das razões pelas quais eu participei, junto com a Júlia, com o pessoal, desde o começo. Vamos fazer um grupinho, vamos começar a desenvolver essas ideias, vamos falar um pouquinho sobre espiritismo e política, vamos... E aí nasceu esse movimento, nasceu esse trabalho que nós estamos fazendo, o que me deixou assim, bastante surpreso pela quantidade e pela qualidade de pessoas que estão aqui, né? Fantástico, fantástico, não tenho a menor dúvida que isso é um grande começo, a gente estava preocupado no começo. Está aqui o César também, que é uma referência, sempre atuou na política dentro do movimento espírita, fora também. Tem aqui o Allan Kardec foi vereador em Taubaté, ele falou, pô, tem mais um espírita famoso aqui para colocar como ex-político, né? Allan Kardec, só que esse é o Pita Veloso também. Então, a gente vê o quê? Que faltou realmente o envolvimento dos espíritas, faltou. Isso não me causa mágoa nenhuma, não há trauma nenhum, vou virar testemunha de Jeová agora por causa disso, não muda nada, é uma constatação, faltou. E o que aconteceu com os espíritas? Os espíritas não votaram? Não votaram em tudo quanto é picareta que estão por aí. Me perdoem assim, a franqueza, acho que é uma das razões pelas quais eu entrei na política, é justamente ser esse meio boquirroto. Mas é isso aí, porque votar todo mundo vota. No Brasil, eu sou contra, mas no Brasil é obrigado a votar. Aí você vai falar, não, sabe o que é? A gente não mistura. A gente aqui não mistura. Mas aí vai votar no sem vergonha, vai votar no picareta, vota no corrupto, porque não mistura com aquele que é bom, com aquele que é decente, com aquele que conhece o trabalho. Então, é bom eu parar, porque senão eu vou querer fazer outra palestra, né? Mas fica aí a pergunta, faltou isso, faltou realmente o envolvimento nosso, faltou a gente abraçar, não a minha causa, a do Papa também, e de outros tantos, com os quais eu convivi, que eu conheço, faltou abraçar, falar, não, vamos lá, vamos apoiar, vamos... Não, a gente não mistura. E olha a mistura que está lá em Brasília, pela nossa omissão, né? Obrigado, desculpa ter alongado aí. Nós fizemos algumas reuniões, né, para essa noite, né, e eu vou confessar uma coisa a vocês, né, eu estava bastante cético, né, falei, mas não vai ninguém, né, conhecendo os espíritas como eu conheço, mas não vai meia dúzia, né. Aí eu tive um sonho, não foi um sonho, foi um pesadelo, né, que eu dividi com o grupo. Sonhei que tínhamos nós 6 ou 7 do movimento e o Eduardo Girão só. Falei, gente, está valendo até o pet para a gente convidar. Então, nós estamos muito felizes de ver todos aqui hoje. Vereador Marcos Papa, vereador de Ribeirão Preto, nós temos aqui uma pergunta do Sérgio dos Santos Silva. Ele pergunta, como entrar nesse sistema político que ainda prevalece nas casas legislativas como espírita
permanecer espírita e sair espírita. Muito... Tá ligado esse, tá? Vocês estão me ouvindo? Tá. Eu adorei a pergunta, viu? Porque eu estava preparado para falar aqui uma questão que às vezes as pessoas me perguntam assim: Papa, como que você aguenta a atmosfera espiritual da Câmara de Vereadores, aquele ambiente da política, né? E realmente é muito difícil, porque como o poder tem muito dinheiro, a ganância vem voando para cá. Mas eu penso, será que a gente não pode ir por amor? Mas será que só o ganancioso tem que vir para cá? Então o ambiente realmente ele é muito difícil, ele é muito pesado e nós temos que redobrar as orações. Eu acho que fazer o culto do Evangelho no gabinete é fantástico, porque restaura a atmosfera espiritual dos assessores, de quem está presente ali, de todos nós, e melhora o nosso tônus espiritual, né? Para usar uma expressão que o Chico Xavier usava. Mas esse é o lado, gente, difícil de quem abraça trabalho no campo da política. Mas tem o lado maravilhoso. Tem o lado de quem vai por amor. Tem o lado do aprendizado. Você uma hora está na Secretaria de Saúde entendendo por que as filas do SUS têm aquele gargalo. Depois você entende, ainda na área da saúde, por que nós temos tanta gravidez indesejada, e nós temos um campo de trabalho imenso, né? Nós do movimento espírita, que não queremos o aborto, né? Que somos contra o aborto, nós temos um trabalho gigante para fazer de prevenção da gravidez indesejada. A nossa creche lá em Ribeirão Preto, fundada pelo seu Papa, meu tio-avô, chama-se Vovó Meca, em homenagem à mãe do vereador Eurípides Barçanufo. Posso falar assim, PR? Em homenagem à mãe do vereador Eurípides Barçanufo, ela se chama Vovó Meca. E uma médica, ela é ginecologista e obstetra, a doutora Silvia, ela faz um curso para gestantes lá na creche, todo sábado, um sábado sim, um sábado não. Uma maravilha. Vai homens e mulheres, é um bairro da Zona Norte, lá de Ribeirão Preto. E uma moça, a Beth, ela tem 19 anos, tem 2 filhos, grávida do 3º. Uma família muito vulnerável, em dificuldade, vira para mim e diz assim: seu Marquinho, em pé, Marcos Papa, mas para falar com respeito, lá na creche todo mundo me chama de Marquinho há 30 e tantos anos. Seu Marquinho, não era para eu ficar grávida. Ah, é, Beth? Por quê? Porque, seu Marquinho, o meu namorado não fez nada dentro de mim. E eu fiquei pensando, né? Santa ignorância, né? Então, olha o campo de trabalho que nós temos, nós que não queremos o aborto, na prevenção. Mas, muito provavelmente, eu vou arriscar um palpite aqui, usando uma expressão do interior, quem de nós trabalha na área da saúde e quem de nós sabe o que está se passando hoje no Conselho Municipal de Saúde da nossa cidade? O Conselho Municipal de Saúde tem prerrogativa de decidir políticas públicas na área de saúde. Então, ainda que o espírita diga, eu não quero fazer política partidária, ele pode fazer política na área que ele gosta. Porque quis Deus que reencarnássemos em sociedade, né? Está lá a lei de sociedade. Tem como revogar essa lei, gente? Tem? Não. É preferível viver numa sociedade organizada ou desorganizada? Organizada. E quem está organizando a sociedade? Quem está decidindo hoje, agora, quanto e como vai de recurso para a área de prevenção de doenças, para a área de educação sexual nas escolas, que a gente não pode confundir com pornografia infantil. Todos somos contra a pornografia infantil. Mas somos a favor da educação sexual nas escolas. Até porque 73% das mulheres que sofrem abuso sexual é dentro de casa. E não tem para quem contar, mas às vezes conta para o professor, para o mestre, né? Então nós temos um campo imenso no movimento espírita para trabalhar a educação sexual nas escolas, sem confundir com pornografia infantil,
a prevenção da gravidez indesejada, ajudando a prevenir o aborto, né? É um trabalho preventivo de prevenção do aborto. Então, nós temos causas maravilhosas para abraçar. Não vamos olhar para o lado difícil, para o lado ruim. Vamos acreditar naquilo que nós temos como trabalho prestado. Nós vamos fazer sintonia com quem deseja um mundo melhor, um pouco melhor para todo mundo. Porque parte da pergunta é como permanecer com esses valores. O apóstolo Paulo dizia que a mim tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E nós podemos afirmar, já no 7º ano de mandato, que o poder não muda ninguém, o poder revela. Então, não temor. Vamos abraçar os trabalhos no campo da política, não necessariamente na política partidária, mas tem gente que gosta da educação. Como é que está o nosso Conselho Municipal de Educação? Tem gente que gosta de animais, né? Nós sabemos que existe um princípio inteligente ali. Como é que está a Coordenadoria de Bem-Estar Animal da nossa cidade? Tem muito campo bom de trabalho. Não vamos nos prender ao lado negativo, mas ao lado maravilhoso de sair afiado de um processo político em vários campos que a nossa sociedade precisa trabalhar para se organizar. E para quem tem medo, né, dessas brigas ideológicas, né, é importante dizer que nós não somos nem de esquerda, nem de direita. Nós somos de centro espírita. Né? O Allan Kardec, ele mesmo, hein? Está perguntando aqui, está parabenizando o senador Eduardo Girão por ter mandado para casa um senador da velha política. E o E a questão, acabei de fazer para o Marcos Papa, mas ela é recorrente, eu acho que vale a pena a gente levar também para o senador, né? O Roberto Atanabe, ele pergunta: a estrutura das casas espíritas obstaculizam a participação na política. De que maneira e como essa participação pode ser exercida sem ferir tal orientação? Olha, interessante porque assim, eu posso dar o depoimento de como é que foi lá no Ceará. Lá no Ceará, o movimento espírita me conhecia pelos filmes, pelas peças de teatro, pelas causas que a gente abraça nas ruas. E ele foi, vamos dizer assim, não teve um trabalho dirigido para os espíritas, não. Eu não fui nenhum centro espírita, né? Assim, mas foi algo muito espontâneo de algumas lideranças espíritas, espontaneamente, como cidadão, não como dirigente, como cidadão, que fez depoimentos, que mandou eu estou te falando daquela corrente que aconteceu pelo Zap, né? E foi isso que aconteceu. Então, foi muito aquela coisa de uma forma muito natural o que aconteceu, sabe? Então, a gente não fez um trabalho específico de foco nem nos espíritas, nem nos católicos, nem nos evangélicos, mas o que foi interessante, que foi uma coisa que eu coloquei muito forte, cristão, sabe? Eu coloquei muito isso, né? As causas falavam por si só. Então, assim, você falou aí direita, esquerda, de centro espírita. Isso é muito bom que você tá falando, porque eu dei exemplo aqui de causas, né, Sardano? Você também. Muito interessante isso que você colocou. Nós temos várias causas que, se você rotular, são causas de direita para alguns e são causas de esquerda para outros. Eu acredito que nós temos que superar isso. Sim. Sabe? A ciência está caminhando, a gente procurar levar estatísticas sociais, Papa, como você colocou, procurar levar. Então, foi isso que a gente procurou fazer no debate. Porque
A grande crise que a gente está vivendo, César Pérez, e você, eu quero dar um testemunho aqui, logo no início da jornada, você como presidente da FEB, teve o senhor Nestor Mazzotti também, que era uma pessoa sensível a se posicionar sobre causas. Debate do aborto, nota técnica nota da Federação Espírita, foi importantíssima. Tem que se posicionar. Né? Está lá, está muito claro no Livro dos Espíritos. Questão da maconha, das drogas. Falei com o César. Lembra, César? Nós conversamos sobre isso. Viu um estudioso espírita que pesquisou essa questão da obsessão ligada a isso, fez uma nota mostrando a relação. Então, isso é muito importante para que a gente possa ter um norte, para que a gente possa levar a informação adiante. Eu quero lhe fazer um agradecimento público pela sua coragem. Eu sei que você enfrentou desafio por isso, enfrentou uma incompreensão por isso, mas foi fundamental naquele momento que a droga estava também para ser... Um dia eu vou contar para vocês, em 2014, estava para ser liberada no Brasil, e a federação foi lá, se posicionou, e isso vai construindo uma corrente que, graças a Deus, manteve o bom senso. César, Robson Souza, do Rio de Janeiro, pergunta: qual a diferença entre o representante do movimento espírita na política para a participação do cidadão espírita na política? É uma questão complexa, e às vezes fica difícil, né? Mas eu vou mostrar aqui uma vivência que nós tivemos. O nosso amigo Girão, agora senador da República, fez referência ao período de gestão do Nestor e a nossa na Federação Espírita Brasileira. Nós estivemos, junto com o Bassuma, que era deputado federal, e junto com a doutora Marlene, que era aqui de São Paulo, e o Zimmermann, né, que era da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Nós tivemos no Congresso Nacional várias vezes, conversando, dialogando com deputados, assim, pessoalmente. E eu me lembro muito bem que um deputado de Minas, e que prossegue lá na Câmara, ele agradeceu muito quando nós levamos a ele aquele documento jurídico de defesa da vida, que foi feito pela Abrame com apoio da FEB. Ele falou: era isso que eu precisava. Eu não tinha encontrado ainda um documento desse tipo. E ele fazia parte da Comissão de Família e Seguridade Social, né? Ele fazia parte dessa comissão. E quando houve aquela questão no STF do aborto de anencéfalo, nós estivemos representando a FEB, e junto com um representante da Associação Médico Espírita e um representante da AGE, Associação dos Juristas Espíritas, conversando com cada um dos ministros do então STF. E depois ainda acompanhamos aqueles 3 dias, né, de reunião plenária de julgamento daquela questão. Então, é uma questão de se posicionar. Agora, eu posso relatar aqui um caso pessoal. Quando nós estávamos na presidência da USE, aqui em São Paulo, e nós tínhamos uma militância universitária bastante acentuada, com encargos, inclusive, junto à reitoria, por uma série de razões, nós fomos levados, assim, de repente, a um grupo da Universidade de São Paulo, na época, que estava extremamente vinculado a uma campanha política e uma proposta de renovação aí do país. E nós fomos convidados para integrar, junto ao comitê central do candidato, para integrar grupos de trabalho. Aí o que nós fizemos? Pedimos uma licença da presidência da USE. Agora, evidentemente que fica difícil, às vezes,
a pessoa falar, mas todo mundo sabe que eu vou ser espírita. Eu falei, mas não pode deixar de ser cidadão. Então, por uma questão que eu considerei ética, eu pedi afastamento, né, por mais de 3 meses da presidência da USE, para participar desse grupo. E que eu não me arrependo, porque naquele momento aquilo era importante. Então, são alguns exemplos, algumas questões que nós temos que pensar no nosso dia a dia. Agora, eu posso dizer que quando eu estava lá no nosso município de origem, a Célia, minha esposa, está aqui, nós éramos muito procurados, né? Porque a liderança espírita, dirigente espírita, por candidatos a prefeito, candidatos a vereador, né, que queriam e distribuir os santinhos, né, no centro. Isso nós nunca favorecemos, entendeu? Nós sempre mantivemos essa isenção ali na base, né, em termos de não permitir que se misturasse ali dentro do centro. Agora, ninguém pode proibir que lá na rua, a 30 metros do centro, tem alguém distribuindo santinho, porque aí é o direito de ir e vir. Então, é isso que eu gostaria de falar. Vereador Sardano, é comum nós ouvirmos por parte, especialmente de estudiosos, de dirigentes espíritas, né, que é muito perigoso você apoiar, por exemplo, um candidato espírita, porque se ele meter os pés pelas mãos, por assim dizer, pode manchar a doutrina dos espíritos. Como é que a gente pode analisar essa questão? Garantia nós não vamos ter nunca. Uma vez eu, há muitos anos, acompanhando o Divaldo Franco, que a gente, né, lá em casa, meus pais, tivemos a felicidade de acompanhá-lo desde 1965, se eu não me engano, e num centro, acho, há muito tempo, acho que na Bahia, inauguraram lá uma sala com o nome de Divaldo Franco. E ele agradeceu, ficou emocionado, e depois chamou o pessoal da direção e falou, olha, tira, substitui. Mas por que, Divaldo? Eu ainda tenho muito tempo pela frente. Espera mais um pouco. Divaldo Franco. Espera mais um pouco, porque eu sou um ser humano, sou falível. Hoje ele já aceita esse tipo de homenagem, porque com certeza já não tem mais risco de escorregar. Mas eu estou falando isso, embora não aparente, estou com 60 anos, eu devia ter uns 12, 14. Foi um exemplo. Então, a garantia, André, ninguém vai ter. Agora, pelas raízes, pelo passado, é perfeitamente possível a gente mais ou menos imaginar. E outra, eu sou um crítico muito grande do judiciário, porque o judiciário, eu costumo dizer, é um concurso só e acabou. O político tem um vestibular a cada 4 anos, com exceção do senador, que são 8, né? Mas a cada 4 anos. Você não é obrigado a acertar, e a vida é assim. Tem uma frase do Francis Bacon que eu acho muito interessante, miserável é o estado de espírito daquele que poucas coisas deseja e muitas teme. Vamos apostar, vamos abraçar. Pisou na bola? Ótimo, vamos trocar. Azar é dele. O azar não é nosso. O azar é dele. Nós, espíritas, não podemos ter bandeira. É o que o César falou. E esse centro espírita apoia. Não. O espiritismo apoia, a federação apoia. Mas esconder, como nós fazemos, já é um pouco complicado. Esconder. Esconder, evitar, olha, dar um jeito de tirar do currículo. Tira do currículo. Está parecendo desabafo. Não? Às vezes a gente vai fazer palestra e o pessoal do centro manda um currículo seu. Aí eu coloco lá, Edson Sardano, coronel da Polícia Militar. Eu acho até mais complicado ser coronel da Polícia Militar do que ser vereador, mas tudo bem. Coronel da Polícia Militar, é integrante do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Aí coloca lá, vereador em Santo André. Aí eu, no dia da palestra, eu vou lá fazer a palestra e vejo meu currículo lá na parede e tal, minha foto. Coronel Sardano. Cadê o vereador? Tiraram. Tiraram. Tiraram o vereador. Então, mas e se você... Eu ouvi de várias pessoas, puxa, a gente gosta de você, conhece você desde criança, acompanhamos vocês, os seus pais, o trabalho deles, mas sabe como é que é? Depois que entra lá, fica tudo igual. Então você não faz nada, né? Você não faz nada. Existe esse risco, sempre existe esse risco.
Imagina eu quando entrei na Polícia Militar, minha mãe quase morre, em 1979. Mas eu não me tornei um matador, não me tornei um homem violento, arbitrário. Não, ao contrário. Foi uma grande ferramenta que eu tive na mão. Comandei homens armados que poderiam ser matadores. Eu assumi um batalhão, num ano, que matava mais ou menos 50 e poucos bandidos por ano, o meu batalhão, 10º batalhão em Santo André. Isso está registrado. 3 anos depois, quando eu entreguei o batalhão, teve uma troca de tiro com morte marginal. O meu mérito é ter salvado a vida de tantos marginais? Não, o meu mérito é não ter permitido que alguns profissionais se tornassem assassinos. Eu acho que esse é o caminho. E os índices criminais sob controle. Não é dar passe em bandido, nada disso. Mas é mostrar para as pessoas que pode cumprir a lei, pode fazer um bom trabalho. Agora, eu fiz isso por quê? Porque sou espírita. Porque essa coisa de separar, esse negócio de Estado laico, eu tenho uma resistência muito grande a isso. O Estado é laico, o Estado é... O que é o Estado laico? O Estado laico é o seguinte, eu vou de domingo no meu culto, na minha igreja, no meu centro, e de segunda a sexta, ripa, quero nem saber, o Estado é laico. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E nós estamos vendo todo esse pessoal que está aí, roubando, se corrompendo, todos, teve até a oração da propina, nós vimos isso pela televisão. Oração da propina. Você é religioso? Sou. Você está roubando por quê? Não, veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa não, não é não. É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. E esse é o diferencial do espiritismo. Nós não podemos ser religiosos de fachada. Eu sou uma coisa lá no centro. Lá no centro todo mundo é santo. Eu faço palestra há uns 40 anos, nunca fui agredido no centro espírita. Nunca. Então quer dizer que não tem nenhum agressor ali? Tem um monte. Mas ali não, ali é um santo. E a gente tem que procurar ser um cidadão decente. Santo ninguém é, mas um cidadão decente em qualquer canto do mundo. Lá na Câmara de Ribeirão Preto, nas nossas federações, nas assessorias, no Senado Federal, então. E é possível? É possível. Esse negócio de dizer, chega lá, é obrigado, sabe como é que a gente tem que entrar? Tem nada, mentira. Mentira. É o que o Papa falou. O cidadão, o corrupto, o sem vergonha já está lá. A oportunidade simplesmente revela. Ao vereador Marcos Papa, né? Nós somos o terceiro grupo de religiosos no Brasil, né? Aponta-se aí o último IBGE, se não me engano, 2,6, 2,7 milhões, né? A federação trabalha com números de entre 20 a 30 milhões de simpatizantes, né? As obras sociais, de promoção social e assistencial, nós estamos vendo aqui várias instituições que prestam um trabalho ímpar, né? Eu, particularmente, faço parte de uma que está aqui representada pela senhora presidente do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que auxilia 2.000 portadores de deficiência intelectual e física, né? E fomos poucos candidatos declaradamente espíritas nas últimas eleições, e não sabemos de tantos que foram eleitos, inclusive citamos, vocês 3 acabaram não sendo eleitos, né? Não houve esse apoio, ou será que é porque seu nome é Marcos Papa, devia ser Marcos Médium? Está todo mundo inspirado hoje aqui. Olha, foi uma eleição muito atípica, né? Uma eleição muito atípica. Nós tivemos uma polarização muito extremada nessas eleições. Eu, sinceramente, considero que nós levamos para o segundo turno talvez os 2 candidatos mais desqualificados. Nós colocamos isso lá no segundo turno, né? Na minha opinião, na minha modesta opinião. Eu acredito que nós, pelo fato de nós não termos ligação com a política, e eu pergunto assim, mas a política é chata, às vezes a pessoa me fala, eu não aguento ver, porque nós olhamos para a política partidária apenas, nós não olhamos para a política como atividade de organização da sociedade, como está lá na Lei de Sociedade no Livro dos Espíritos, ou como está na Lei de Conservação, né, a melhor aula de sustentabilidade que eu já li está lá, Lei de Conservação no Livro dos Espíritos. Quando nós começarmos a fazer política por afinidade, por aptidão, na educação, no esporte, na segurança, na saúde, nas causas, né? O Girão falou, as causas. São causas belíssimas que a sociedade aprecia, que por aptidão abraça. Nós teremos mais intimidade com a política. E tendo intimidade com a política, fica mais fácil de discernir.
Nós ainda somos muito dualistas, né? Essa questão de direita e esquerda, o ser humano reencarnado no planeta Terra, a nossa percepção ainda é muito limitada. Então, a gente percebe o branco e o preto, o noite e o claro, o frio, o quente. Nós não temos ainda os sentidos desenvolvidos a ponto de perceber sutilezas, de perceber a complexidade da política. Então, a gente se afasta. Gente, só tem um caminho: abraçar trabalhos dentro da nossa aptidão. Essa questão que o Sardano levantou, olha, o André provocou e o Sardano respondeu, né? Olha, eu não vou votar no Papa, eu não vou fazer campanha para o Papa, porque vai que ele apronta uma amanhã e eu queimei meu filme. A ganância não pensa assim. A ganância, ela pensa assim: eu vou apoiar o Sardano, eu vou apoiar o fulano de tal, porque ali na frente é metade para cada um, e aí não tem conversa. Então, o fulano de tal, que combinou metade para cada um, é um gênio, vai resolver os problemas da saúde, da educação, vai resolver tudo. Porque a ganância, ela não se fragmenta, ela se une em torno de uma questão que é o poder e o dinheiro. E faz campanha, e arruma dinheiro, e sai pregando. Então, essa timidez, esse medo do envolvimento, né? O ser humano tem biografia, gente. É olhar a biografia. O que fez? A gente não erra muito o que vai fazer quando a gente olha o que fez. E esse interesse nós precisamos ter. Então, tem essa questão da política ser estranha para a gente, né? Desse medo que nós temos e que a ganância não tem. E também uma característica que nós temos que a gente precisa tomar cuidado. Nós temos uma facilidade de divulgar picaretagem. Né? A gente fica bravo, indignado, tem razão, olha o que o fulano de tal está fazendo. E a gente dissemina isso. Mas nós não temos o hábito de disseminar as boas iniciativas. Então, os mandatos que estão lá lutando num ambiente pestilento, o nosso Emmanuel fala que alguns seres humanos, irmãos nossos, reencarnados aqui conosco, expelem fluidos venenosos. Olha a expressão que Emmanuel usa. Não por outro motivo, o Cristo recomenda prudência e vigilância. Prudência e vigilância à moda do Cristo está lá exemplificado no episódio do Zaqueu. Né? Vou lá na tua casa ver o que está acontecendo. Os discípulos reprovaram. O senhor na casa de um publicano? Vamos lá ver. Ele era um homem justo, trabalhava, empreendedor, do empreendimento dele sustentava algumas famílias, né? E eu queria ver a cara de tacho dos discípulos quando Jesus foi lá e conferiu tudo isso. Então, vigilância e prudência à moda do Cristo é indo lá conferir, ver o que está fazendo. Então, falta isso para a gente, essa disposição de acompanhar o trabalho daquele que está se esforçando e divulgar. Porque tem muita coisa boa sendo feita, mas a gente não tem esse hábito. Então, não sei se eu consegui responder, André, mas eu quis abordar algumas questões que foram pertinentes ao nosso trabalho lá na campanha. Bom, um dos defeitos, ou acho que qualidade, né, de nós espíritas é a pontualidade. Então, nós estamos caminhando aqui para o fim do nosso evento. Nós vamos pedir para o nosso amigo Liráucio, para que terminemos com muita paz, uma música. Na sequência, a gente faz a prece final, né? Agradecer já a presença do senador Eduardo Girão, que sabemos tem uma agenda bastante cheia, se dispôs com muita alegria, prontamente, a nos atender aqui. Agradecer aos vereadores Marcos Papa, Edson Sardano, ao doutor César Perry e a todos vocês pela presença. Né? Vamos a mais uma música e aí nós nos encaminhamos para a prece final. O século está começando, planeta Terra se modificando, mas o homem ainda não compreendeu nem o motivo por que ele nasceu. Domina a alta tecnologia que facilita o nosso dia a dia, mas não entende a mensagem de amor
que foi trazida pelo Salvador. É necessário acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o que o Mestre diz, reaprendendo, amando o nosso irmão, deixar de lado o orgulho e a ambição, para tornar nosso mundo feliz. Eu acho que todos aqui querem um mundo feliz, né? É por isso que nós nos reunimos aqui hoje, né? Então vamos sair daquela zona de conforto. De que adianta o avanço da ciência se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar, e pela força o outro dominar? Quando partirmos para o outro lado, nada levamos na grande viagem. Somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Cristo alerta, é hora da verdade, está passando o trem da eternidade, e o próprio Mestre Jesus é o condutor. Último aviso, quem ficar de fora, próximo trem ainda demora, terá passagem só quem tiver amor. Vocês querem passagem nesse trem? Vocês querem? Você quer, Girão, passagem nesse trem? Então vamos trabalhar. O preço da passagem tá aí, ó. De que adianta o avanço da ciência se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar, e pela força o outro dominar? Quando partirmos para o outro lado, nada levamos na grande viagem. Somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Cristo alerta, é hora da verdade, está passando o trem da eternidade, e o próprio Mestre Jesus é o condutor. Último aviso, quem ficar de fora, próximo trem ainda demora, terá passagem só quem tiver amor. Terá passagem só quem tiver amor. Terá passagem só quem tiver amor. Terá passagem. Vocês entenderam o que é que eu pinte? Só quem tiver amor. Obrigado. Convidamos a todos que curtam a fanpage facebook.com/Espíritas na Política, e mais que isso, que possam se reunir a esse grupo para que juntos possamos dar continuidade neste trabalho e, quiçá, ofertar espaço para que os espíritas possam divulgar seus ideais e compromissos pela construção de uma pátria melhor, mais justa e pacífica. Para o encerramento dos trabalhos dessa noite, convidamos o senhor Roberto Watanabe, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que fará por todos nós a prece de encerramento. Vamos então partindo para o encerramento do nosso encontro, agradecendo aos esclarecimentos e orientações recebidos do conferencista da noite e dos demais componentes da mesa. E assim como os cidadãos atenienses
debatiam na Ágora de Atenas as questões concernentes à polis, à cidade, que possamos nós espíritas defender, à luz dos princípios do Espiritismo, a valorização da vida, participarmos na política, batalhando pela solidariedade, pelo entendimento e pela fraternidade entre todos os homens, para que assim possamos concretizar o tão aguardado mundo de regeneração. E que Jesus nos ampare neste propósito. Que assim seja, graças a Deus.